Perdão? Interferir. Interferir nas urnas eletrônicas. Desde quando a ABIN deve interferir em eleições? Identificou-se também a existência de documentos, agora em posse do réu Alexandre Ramagem, em claro alinhamento com as anotações e documentos em posse de Augusto Heleno, mostrando a unidade de desígnios dessa organização criminosa que estava já iniciando a execução do planejamento de perpetuação no poder e preparando elementos de grave desinformação a serem utilizadas na sequência pelo réu Jair Messias Bolsonaro. O documento denominado presidente TSE, o denominado presidente TSE, consistia em um documento contendo vários tópicos e argumentos contrários ao sistema eletrônico de votação e imputando fraudes à justiça eleitoral, exatamente idêntico ao que foi depois dito na live por Jair Messias Bolsonaro. O réu Alexandre Ramagem confirmou a titularidade do documento, a titularidade do e-mail aramagem@yahoo.com, em que foi localizado esse arquivo digital, salientando, porém, que as anotações feitas no documento eram só para ele, particulares, ele com ele mesmo. Uma espécie de diário, o meu querido diário. Não é passível, não é razoável que todas as mensagens, e nós vamos verificar aqui, fossem escritas direcionadas ao presidente. Então, o presidente, ao réu Jair Messias Bolsonaro, na terceira pessoa, dizendo, presidente, isso, aquilo. Depois, essas informações utilizadas na live e a alegação do réu Alexandre Ramagem de que era só para ele, e foi dito, inclusive, no interrogatório judicial, só para ele deixar guardadas suas ideias, os seus pensamentos. O conteúdo do documento, o presidente TSE informa, foi alterado 2 dias antes da realização da live ofensiva e ameaçando a justiça eleitoral, que foi feita pelo réu Jair Messias Bolsonaro. E se refere a manifestações de um discurso forte sobre a certeza, e isso afirmava o documento do réu Alexandre Ramagem e a live de Jair Bolsonaro, sobre a certeza de existência de fraudes na eleição presidencial de 2018, sobre a vulnerabilidade das urnas eletrônicas para passar o descrédito nas urnas para a população, ataques ao judiciário. Essa estratégia, repito, que seria uma constante nos atos executórios da organização criminosa. Nesse documento, o réu Alexandre Ramagem se dirige a Jair Bolsonaro afirmando, abre aspas, por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza de que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Vejam, presidente, essas mensagens que foram alteradas 2 dias antes da live do réu Jair Bolsonaro e cujas informações ele utilizou, que o réu Alexandre Ramagem quer fazer acreditar que era um diário para ele. Eu repito, com vitória do senhor no primeiro turno, ou seja, obviamente a mensagem dirigida a Jair Bolsonaro. Todavia, ocorrida na alteração de votos. E continua, na realidade, a urna já se encontra em total descrédito perante a população. Deve-se enaltecer essa questão já consolidada. A prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições. Resta somente trazê-la novamente e constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos. Essas questões devem ser massificadas. A credibilidade da urna já se esvaiu, assim como a reputação de ministros do Supremo Tribunal Federal.
Isso não é uma mensagem de um delinquente do PCC para outro. Isso é uma mensagem do diretor da ABIN para o então presidente da República. A organização criminosa já iniciava os atos executórios para se manter no poder, independentemente de qualquer coisa, e para afastar o controle judicial previsto constitucionalmente. E ainda com ofensas à lisura e integridade de ministros do Supremo. O réu Alexandre Ramagem, na mensagem a Jair Bolsonaro, diz: os 3 ministros do Supremo estão contra a segurança no pleito eleitoral, a evolução das urnas e o estabelecimento de integridade e transparência. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o STF, termina a mensagem. Além da desinformação, da atitude criminosa, a eminente ministra Carmen Lúcia bem indagou também na tribuna, que a organização criminosa confunde por ignorância ou má-fé, e eu acredito mais ilícita má-fé, o que é voto auditável e o que é voto impresso. E aqui, ministra Carmen, veja que isso não foi aleatório, isso foi programado desde junho de 2021. Esse conteúdo do arquivo digital tem evidente coincidência com os pronunciamentos feitos por Jair Bolsonaro na live 29/7, demonstrando a plena contribuição material do réu Alexandre Ramagem para a construção da falsa narrativa que a organização criminosa passou a difundir para obter seu intento. Ainda há um outro arquivo, Bom Dia Presidente, com metadados de criação 4/3 de 2021 e alteração 11 de março de 2021. Que, da mesma forma, mostra o alinhamento entre a live de Jair Bolsonaro, entre as anotações de Augusto Heleno e entre esses documentos produzidos por Alexandre Ramagem. Convergência total desses documentos. E também convergência com um diálogo, uma conversa apreendida pela Polícia Federal e juntada aos autos entre Alexandre Ramagem e Jair Messias Bolsonaro, que não está aqui. Mas eu leio a todos. Uma mensagem em que dizia: conseguiram atacar o sistema de inicialização da urna, geraram um boletim de urna diferente do original. Não apenas a questão da urna e ainda na caixa forte do TSE em Brasília, mas aí no Instituto da Votação Paralela para testes no dia da eleição. Houve demonstração da constatação de irregularidades e fraudes. Ou seja, dando sequência à desinformação, essa é a conversa que apareceu agora, não por minha competência, mas da assessoria. Essa é a conversa entre Alexandre Ramagem e Jair Bolsonaro. E aqui não é possível dizer que era um mero diário, porque foi mensagem no WhatsApp.